Você não está se sabotando, você está se traindo em silêncio. E hoje eu vou deixar algo bem claro para você, que todas as vezes que você promete mudar e volta ao mesmo padrão, uma parte de você, ela perde a confiança em você, ela desacredita da sua capacidade. Toda vez que você diz, agora eu vou, agora vai, e depois abandona, o seu cérebro, a sua mente, entende que a sua palavra não tem força. E é por isso que a sua vida parece estar travada. Não porque você não sabe o que fazer, mas porque você continua negociando com uma versão antiga sua. E essa versão precisa morrer, ela precisa acabar. Porque essa traição interna sempre parece algo grande dentro de você. Você sente que tem algo de errado. Às vezes ela pode parecer como um cansaço. Às vezes ela pode parecer por uma falta de vontade, por uma dúvida, por uma distração. Ela pode parecer aquele pensamento corrosivo dizendo depois, mais uma vez, ele repete, depois eu faço. Agora não é o momento. E eu ainda não estou pronto. É isso que repete. Quando tudo melhorar eu começo. É isso que continua se repetindo e falando dentro de você. Porque no fundo, você sabe que tem algo de errado. Tem algo dentro de você te puxando de volta para o mesmo lugar. Para voltar para as frequências antigas. Você diz, eu quero mudar, né? Mas continua repetindo os mesmos hábitos, com as mesmas pessoas, os mesmos lugares, os mesmos padrões. Você quer prosperar, todos querem prosperar, mas foge das atitudes que você tem que tomar diariamente. Poderia estar fazendo coisas grandiosas para crescer, mas você diz assim, eu prefiro estar em paz, sossegadinho aqui. E continua alimentando os mesmos conflitos internos quando você quer buscar uma paz que ela não existe dentro de você. Mas todos os dias volta aquela vontade de querer ser uma pessoa nova, mas mesmo assim vem aquela imagem antiga. Que imagem antiga é essa? A imagem de que não querer mudar. E o problema nem sempre está no mundo lá fora. Muitas das vezes o problema nem sempre é a família. Muitas das vezes o problema nem sempre é o relacionamento. Muitas das vezes o problema nem sempre é o passado. Nem sempre é a falta do dinheiro, né? Que muitos reclamam sobre a falta do dinheiro. Muitas das vezes está somente dentro de você, te aprisionando uma versão antiga sua, te prendendo num padrão interno. E você não consegue sair. E você continua se traindo em silêncio. E ninguém vê. Ninguém percebe. Mas você sabe. Você sabe quando você promete algo para você e não cumpre. Você sabe quando você diz que vai fazer algo e continua adiando. Você sabe quando está fugindo de uma conversa que precisa ter. Uma conversa que precisa ser feita para ser concluída e tomada a decisão. Você sabe quando está evitando o seu posicionamento. Você sabe quando está procurando distração para não encarar a verdade. A verdade de que você tem que quebrar esses padrões antigos. Você sabe quando tem algo, medo te puxando, fazendo você querer desistir. E o mais pesado, isso vai ficando cada vez mais e cada vez mais. O seu cérebro vai abandonando a confiança em você. Cada vez mais essa confiança vai diminuindo. Você começa a não acreditar mais nas suas próprias palavras. Porque você as utilizou tantas vezes e tantas vezes você não conseguiu
prometer. Você prometeu, mas não cumpriu. Então, para começar, você tem que planejar e abandonar. Sente que precisa mudar e não continuar escolhendo mais. Determinar o caminho, a força criadora está dentro de você. E se perguntar, por que eu não confio em mim? E ter as respostas das pequenas áreas da sua vida que você se viu desistindo. Pequenas coisas que você fez que você desistiu. E isso precisa parar. Não amanhã, não depois da manhã, não ao acordar. Tem que ser hoje, no agora, na mesma frequência que estamos, sentindo a mesma energia. Como parar com isso agora? E por que parar? Porque essa nova fase da sua vida não permite mais que essa versão antiga sua continue te sabotando, continue te traindo. Continue fazendo você se sentir mal com você mesmo. A versão que adia, a versão que reclama, a versão que culpa todo mundo. Sabe quando todo mundo é culpado? A versão que espera o momento perfeito, né? A versão que quer parar. A versão que não quer ver o resultado. E a versão que quer ver o resultado, mas não quer sustentar a atitude. Essas versões têm que morrer. A versão que tem que sair do comando hoje é a sua versão antiga. Ela não faz parte do eu que se encontra presente no aqui e agora. Porque enquanto essa versão antiga reinar, você vai continuar repetindo os mesmos padrões. Enquanto essa versão antiga reinar, você vai continuar repetindo. Você pode assistir 1000 vídeos, pode ler 1000 livros, pode ler 1000 frases bonitas e maravilhosas, você pode ter milhões de sinais, mas você não muda a forma como age. E se ninguém muda, você só vai mudar quando você tomar a decisão de se transformar. A decisão de se transformar, ela é dolorida, porque ali você vai quebrar a força do hábito. E a transformação, ela não vai acontecer num dia grandioso. Ela acontece agora, quando você decide não mexer mais no celular e dormir, quando você decide acordar e fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Essa vontade, ela tem que surgir agora, quando mesmo com medo, você vai dar o primeiro passo. Mesmo com medo de fugir, você não vai fugir. Você vai decidir permanecer e resolver firme. Essa versão tem que nascer hoje. Quer parar de repetir o padrão antigo? Quer quebrar o ciclo repetitivo? É aí que começa. É aí que você começa a recuperar o comando. Então não é você pegar uma coisa grandiosa e escolher uma coisa grandiosa. Não é discurso. Não é discurso. É decisão. E decisão não é emoção. A decisão é um comando. E após esse comando instalado no corpo, no cérebro, no mental, não há mais volta. Porque aí você olha para si mesmo e fala, olha o quanto eu mudei. Porque você começou nas coisas pequenas. Você começou nas mínimas coisas. Então você começa, eu não vou mais abandonar a minha palavra. Começa por coisas pequenas. Eu não vou mais proteger a minha versão antiga que me sabotava no dia de ontem, porque o daqui de agora é diferente. Então você começa a ter força real. Então se você bebe café e quer parar de café, você já não vai tomar uma dose hoje. Ou acorde e não tome aquela dose de imediato como você fazia nos dias anteriores. Você escolhe não fazer hoje. E se você escolhe não fazer hoje o que você tem que fazer, amanhã você carrega a culpa. Mas se você escolhe fazer hoje o que você tem que fazer, amanhã você não carrega o peso da culpa. Então por que não escolher agir agora? Né? Mas dentro de muitas pessoas elas sentem frustrações e escolhem fugir da responsabilidade. Mas depois vão se sentir perdidos. E a pergunta é, qual é a pergunta? Até quando você vai continuar
pagando esse preço de estar se traindo? Até quando você vai chamar o medo de intuição? Até quando você vai chamar essa falta de disciplina interna de o universo não estar me correspondendo? Até quando você vai dizer que quer mudar, mas continua permitindo que a sua versão antiga reine, que os seus padrões antigos reinem sobre você? A verdade, ela é simples, mas muitas das vezes ela é pesada. Porque você não precisa virar outra pessoa. Você precisa abandonar a sua versão antiga. Você precisa parar de alimentar os padrões que estão te aprisionando. Todos têm potencial, todos têm capacidade. Comece pequeno, mas começa. Faça hoje o que der para fazer. Organize o seu ambiente, faça uma oração, pise descalço na natureza, organize a sua mente. Cumpra promessas simples com você. Faça aquilo que você sabe que é preciso fazer para você mesmo. E mesmo sem vontade, faça. Isso é se amar, isso é parar de procrastinar. Pare de negociar com a desculpa, porque ela não vai te levar a lugar nenhum. Ela vai te manter aprisionado. Pare de esperar a motivação, porque ela é gerada internamente quando você quebra esse padrão antigo. Então pare de esperar, gente, esse cenário perfeito. Porque quem espera ficar bonito nunca está pronto, nunca começa. E quem nunca começa, nunca sai do lugar. Sempre vão continuar estagnados. Porque havia um ciclo repetitivo em volta delas. E a mente tem que ser desperta para entrar na nova fase da vida. E a nova fase da vida, no começo é difícil, mas depois tudo melhora. E ela começa quando você para de se trair. Para de mentir para você. Para de permitir que esse medo tome conta de você. Pare de se abandonar. Quando você para de repetir frases bonitas. Todo dia é um novo recomeço. Então por que não recomeçar agora? Então grava isso. Se todo dia é um novo recomeço, recomece agora. Toda vez que você sabe que precisa fazer algo e escolhe fugir, abandonar, toda vez que você promete algo para você e você não sustenta, não cumpre, você está enfraquecendo você mesmo. Você e você está enfraquecendo a você mesmo em silêncio. A sua vida, ela continua sendo sabotada em voz alta e você é quem não sai do lugar. Então faça isso hoje antes de você dormir. Pergunte com verdade. Feche os olhos e se pergunte: aonde eu estou me traindo? Qual promessa eu fiz para mim que eu não cumpri? Ou não estou cumprindo? Se pergunta. Qual desculpa eu estou dando para continuar me protegendo e não chegar onde eu quero chegar? Qual a atitude que eu tenho que tomar que eu estou adiando? Não precisa responder bonito, mas responde com verdade, com essência, com honestidade. Porque é aí que está o primeiro passo. Recuperar a verdade dentro de você. O verdadeiro comando é a realidade. Não fingir aonde você está errando. Você sabe que agora você precisa decidir na sua vida. A decisão tem que ser tomada uma vez que é desperta. E se você desperta a consciência, você desperta a realidade interna, que se torna externa. E assim você alcança um novo nível de vida. E se esse vídeo fez sentido para você, já se inscreve no nosso canal. E se você precisa se recuperar de clarezas, parar de repetir padrões repetitivos, conheça minha mentoria online comigo, Zair Otaku. Vou estar deixando o link na descrição e até o próximo vídeo.